Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de aplicativos do básico ao avançado. E na nossa aula de hoje, nós vamos começar a explorar mais a estrutura condicional IF. Para isso, nós vamos desenvolver um app, que é uma calculadora para verificar qual é o melhor combustível a se abastecer, etanol ou gasolina. Então, pessoal, bora para o vídeo! Hoje, a maioria dos carros no mercado brasileiro traz a tecnologia Flex, ou seja, você pode abastecer com etanol ou com gasolina. Existe um cálculo que vem sendo utilizado há aproximadamente 15 anos para que você possa verificar se compensa você abastecer no álcool ou na gasolina. Esse cálculo foi estabelecido que se o valor do etanol for até 70% do valor da gasolina, então compensa você abastecer com etanol. Se não, compensa você abastecer com gasolina. Para isso, nós vamos construir um aplicativo para fazer esse cálculo de forma automatizada. Então, vamos começar a criar o nosso projeto aqui no Codular. Vou começar clicando aqui em Create Project e colocar aqui abastecimento. Essas configurações gerais eu não vou mexer agora, vou clicar aqui em Finish. Esse aplicativo é bem simples, pessoal. Ele terá poucos componentes, porém, nós vamos ter a possibilidade de explorar bem a estrutura condicional IF. Para o desenvolvimento desse app, nós utilizaremos uma label. Eu vou trabalhar com layout, então nós vamos entrar aqui na paleta layout e eu pego esse layout geral. Nós vamos utilizar um layout com um alinhamento horizontal, para que fiquem os componentes um ao lado do outro. Nós vamos começar redimensionando esse componente, aqui em sua largura, ela está automática, nós colocaremos a propriedade FillParent. Agora nós vamos inserir dois campos de texto para que seja informado o valor do etanol e também da gasolina. Então nós voltamos em User Interface e pegamos o componente de texto, que é esse text box. Você pode trazer dois, ok? Esse primeiro text box eu vou renomeá-lo clicando aqui no lápis e colocando o nome de TXT gasolina. O segundo, eu vou clicar sobre ele, clicar em Rename e colocar TXT etanol. Para ficar uma indicação melhor, nós vamos colocar uma label aqui acima, indicando que esse é para gasolina e esse é para etanol. Então, voltamos aqui nos layouts, vou pegar aqui layouts gerais e pego outro alinhamento horizontal e coloco aqui ao lado. Vou fazer o mesmo processo. Em sua largura, vou colocar FillParent e trago para cá duas labels. Então, volto em User Interface e pego mais uma vez o componente Label. Trago para cá dois componentes. Tudo bem? É bem interessante que você coloque assim. Clique sobre esse componente, coloque em sua largura FillParent nas duas labels. Isso faz com que, além de redimensionar o seu layout horizontal, redimensione o tamanho das labels, adequando melhor para cada tipo de celular. Também faremos o mesmo procedimento aqui nos campos de texto. Basta selecionar, entrar aqui em largura e colocar FillParent nos dois. Essa label eu vou colocar então, que é a label 2, gasolina. E nessa outra label, nós vamos colocar etanol. Beleza? Você pode colorir para ficar melhor, né? Vamos colocar aqui... vamos começar trabalhando com o tamanho da fonte. Vou colocar uma fonte de tamanho 20. Acho que está um pouquinho grande. Vou colocar então um tamanho 18. Legal. Essa aqui também vou colocar um tamanho 18. O etanol, eu vou pintar aqui, ó, Text Color. Eu vou colocar uma cor verde para ele. E a gasolina, vou representá-la com uma cor laranja. Ok?
Caso você queira que fique centralizado esses valores, basta vir até a propriedade alinhamento de texto e colocar em Center. Então vamos fazer para os dois. Agora vamos começar a trabalhar nos conteúdos dos nossos text box. Aqui no da gasolina, procure manter sempre o mesmo padrão. Nós colocamos 18 nessa fonte, eu também vou colocar 18 aqui. E na sequência nós vamos trabalhar com o hint, ou seja, a dica que aparece escrito dentro dos nossos campos de texto. Para a gente já ir vendo como está ficando, é interessante nós irmos até o nosso emulador, vou abrir o Companion e realizar o teste. Pessoal, teve uma atualização nessa última semana aqui no Codular e algumas pessoas reportaram esse probleminha que ele está travando em 20%. Se isso ocorrer, tem como você fazer a configuração aí no seu navegador do Google Chrome, alterando algumas configurações de pipes, etc. Eu não vou fazer isso. Eu já vou abrir, então, ele direto aqui no Mozilla Firefox, beleza? Então é só colocar, né, Codular, o mesmo processo, tá? Create App. Eu vou pausar aqui o vídeo para fazer o login, para não demorar muito. Beleza, já efetuei o login, vou abrir novamente o meu projeto e volto para a realização do teste aqui por ele. Ok, aqui ele funcionou. Então eu pedi para que vocês abram no emulador de vocês, para que vocês possam ver o que é o hint. Note que ele fica essa dica, essa mensagem, quando nós clicamos e começamos a digitar, ele apaga o conteúdo. Então o que nós faremos aqui? Nós trocaremos o hint e colocaremos, por exemplo, uma sugestão, como R$0 com 0 centavos nos dois. Vamos no emulador dar uma olhada. Note que já está R$0 com 0 centavos. Nós vamos trabalhar aqui no alinhamento e para que não corra o risco do seu usuário clicar aqui e digitar, por exemplo, uma letra, nós vamos restringir os dois campos apenas à digitação de números. Então nós vamos até aqui, eu vou clicar aqui de novo no TXT gasolina e nós vamos até aqui Input Type. Ele está normal, nós colocaremos decimal number. Por que decimal number, pessoal? Vou até mostrar então para vocês. Quando nós clicamos aqui, ele traz a possibilidade de colocar ponto, por exemplo, 2,60. Ok? Então vamos fazer o mesmo processo aqui no etanol. Vamos colocar aqui Input Type, decimal number. Eu vou trocar aqui, pessoal, a cor do hint. Ele está muito forte, ele está como se fosse, né, um valor de digitação, uma cor preta para fazer a digitação. Como é só um hint, é só uma dica, eu vou colocar um cinza. Então nós clicamos aqui, vamos até em Hint Color e colocamos aqui a cor cinza. Sempre é bom ir dando uma olhadinha como o seu projeto está ficando. Agora vamos fazer a formatação da fonte. Essa eu vou colocar um pouquinho maior do que essa. Então vou colocar, por exemplo, 25 em ambos. E vou colocar esse texto aqui centralizado. Então nós vamos até lá no final, alinhamento de texto, e colocamos Center para os dois. Vamos lá dar uma olhada. Olha lá, já está bem legal, bem bonito. Por exemplo, isso aqui. Então, já tem uma boa parte aí do nosso aplicativo, né, quase pronto. Agora, nós vamos colocar a informação aqui nessa label. Então, nós colocaremos o seguinte texto. Digite o preço do litro. E aí já informa a pessoa que... Opa, desconectou. Digite o preço do litro, já informando a pessoa da gasolina e também do etanol. Nós vamos colocar aqui, na cor do texto, um cinza. Vou colocar um pouquinho mais escuro esse cinza. Eu vou colocar essa label em sua largura Fill Parent.
e colocar o alinhamento do texto centralizado. Aqui é interessante colocar uma fonte bold para ela ficar um pouquinho em evidência e colocar um texto um pouquinho maior. Beleza? Agora eu vou dar uma trabalhadinha nesse screen. Eu vou tirar essa barrinha do nome dele, beleza? Então, nós tiraremos aqui Title Visible, para que ele suma a barrinha de título. E essa barra de status, pessoal, eu vou colocar uma cor combinando aqui com o nosso aplicativo. Como é um aplicativo de combustível e está ligado aí com uma questão ecológica, né? Nós vamos colocar essa cor verde. Então, vamos selecionar um verde legal aqui. Beleza, vamos realizar o teste para ir acompanhando o nosso projeto. Então, veja que ele está com uma aparência já bem legal. Vamos colocar, por exemplo, 5,40 e aqui, por exemplo, 4,20. Beleza. Então, já tem uma aparência boa. Agora eu vou colocar um botão para que ele realize esse cálculo, certo? Depois a gente pode alterar e tirar essa programação, mas vamos dar uma olhada. A gente pode modificar um pouquinho. Eu vou colocar um botão e passar o valor, o resultado aqui logo abaixo, tudo bem? Então vamos lá. Vou pegar um botão, trazer logo abaixo aqui e trabalhar já as configurações dele. Vou colocar aqui, clique aqui para calcular, né? Vou colocar a largura dele como fill parent, aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte e trocar essa cor aqui desse botão. Então, vamos pegar aqui o background color, vou colocar aqui um laranja. Beleza, tá bonitão. Apenas para marcação, para ele dar o resultado aqui logo abaixo, eu vou trazer uma label e colocar essa label aqui logo abaixo. Já vou trabalhar na fonte dela também, vou colocar um tamanho 20, fonte bold. Também vou colocar aqui um texto na cor laranja, então eu alterei a propriedade text color para laranja. Vamos aqui na largura e vamos colocar fill parent e o alinhamento do texto vamos colocar centralizado. Eu vou trocar o nome dessa label, vou clicar aqui em rename e colocar LBL resultado, ok? Para que o aplicativo não seja iniciado e traga esse valor, você vem aqui na propriedade text da label e deixa ele em branco. Então agora vamos para a programação. Clica aqui em blocos e nós vamos trabalhar a partir do botão. Clico aqui no botão e pego essa propriedade. Quando o botão for clicado, faça. Eu quero que ele faça a seguinte divisão. Eu quero que ele pegue o valor do etanol e divida pelo preço da gasolina, para que nós possamos encontrar o valor do percentual. Existem algumas formas para se fazer esse procedimento. Eu posso utilizar uma variável, bem como eu posso utilizar diretamente essa label resultado. Eu já vou passar aqui dentro dela mesmo, ok? Então, vou pegar aqui a propriedade de texto da nossa label. Nós vamos utilizar aqui esse componente set, ou seja, definir, ele vai definir um resultado para a label. Vamos colocá-la aqui. E vamos pegar uma operação matemática agora. Essa operação vai ser uma operação de divisão. Então, eu atribuo ela aqui e peço para dividir o valor do etanol pelo valor da gasolina. Então, nós vamos atribuir o valor do etanol aqui e o valor da gasolina aqui. Nós vamos até o txt gasolina, por exemplo, e pegamos aqui a propriedade de texto dele, mas agora não vai ser a propriedade de definição, ele não vai definir nada porque ele já foi definido. Ele vai pegar agora o valor que tem dentro do campo de texto. Então, nós vamos colocar aqui. Para adiantar, eu vou duplicar esse componente, colocar aqui e mudar esse valor aqui para txt etanol. Agora, o nosso aplicativo já está funcionando quase finalizado. Nós vamos começar a trabalhar com a estrutura condicional. Primeiro, vamos verificar como o nosso aplicativo está ficando. Vou lá no emulador
e já vou atribuir um valor, por exemplo, a gasolina R$ 5,40, e o etanol, vamos colocar aqui R$ 4,19. Agora vamos clicar aqui para calcular e ele já imprimiu aqui o valor do percentual que foi encontrado. Esse valor foi de 77%. Então agora nós vamos trabalhar para ele calcular essa condição e arredondar esse valor. Então o primeiro passo é nós irmos até esse menu de controle e vamos pegar aqui essa estrutura condicional. Como funciona a estrutura condicional, pessoal? O if quer dizer se, ele significa se. Então, ele vai verificar se um valor que for comparado aqui dentro obtiver uma resposta desejada, então ele vai retornar algo. Nós também temos a opção, clicando aqui nessa engrenagem, de se não se, que ele vai comparar uma outra condição, e também a condição else, que significa se não apenas. Eu vou trabalhar com uma estrutura condicional simples nesse momento, que vai ser a estrutura if, ou seja, se ele atender a essa condição, ele vai retornar uma mensagem, se não, ele vai retornar outra mensagem. Depois nós trabalharemos com as estruturas condicionais compostas, onde nós teremos mais condições para testar. Eu vou colocar aqui o else. Basta clicar e arrastar, caso você não queira, é só clicar nele e trazer de volta aqui para a área cinza e soltar. Mas nós vamos trabalhar com esse else aqui. Então, nós vamos colocar esse valor aqui. Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele verifique se o valor obtido aqui na nossa label resultado for maior que 70, então ele vai retornar uma mensagem para que você abasteça na gasolina. Se não, ele vai retornar uma mensagem falando para que você abasteça no etanol. Se não o quê? Se não, se esse valor for menor do que o valor 70. Então, como nós montamos essa condição? Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou arredondar esse valor, porque por enquanto ele está com o valor fracionado. Então, eu vou fazer com que ele apareça, por exemplo, 77,59, que representa 77,59%. Para agilizar, eu vou duplicar esse bloco aqui, que eu vou utilizar o mesmo bloco. Vou clicar com o botão direito e clique em duplicar. Pode colocar logo abaixo, eu vou apagar esse restante de bloco que está fazendo aqui a divisão. Vou até os operadores matemáticos e pego um bloco para que ele faça uma multiplicação. Ele fará a multiplicação do valor obtido aqui na label resultado, no texto da label resultado, e pego o operador matemático, venho aqui nessa opção numérica e coloco 100. Então vamos entender esse bloco, esse processo aqui. Quando o botão for clicado, faça. Faça o quê? Ele faz uma definição aqui dentro da nossa label resultado, ou seja, ele passa um valor aqui para dentro, que é o cálculo entre a divisão do preço do etanol pelo preço da gasolina. Então, ele obtém esse resultado ele vai dar um resultado 0 ponto alguma coisa, por exemplo, 0,77%. Na sequência, ele vem na label resultado de novo e troca o valor da label resultado para o valor dela mesmo vezes 100. Então, como que fica isso na prática? Ele estava exibindo dessa forma, agora quando o botão é clicado, ele aparece dessa forma. Beleza? E agora, para finalizar, nós faremos a estrutura condicional. Eu quero que ele verifique se o valor obtido aqui na label resultado é igual ou superior a 70 ou inferior a 70. Para isso, nós vamos até em operadores matemáticos e eu pego esse bloco aqui. Esse bloco ele tem vários delimitadores de condição, vários termos para comparação. Se um elemento é igual, é diferente, menor, menor ou igual, maior ou igual a algum outro elemento, né? Então, vou colocá-lo aqui e vou utilizar o termo maior ou igual.
eu quero que ele faça o seguinte cálculo. Eu quero que ele verifique se o valor aqui da label, ou seja, se o valor do texto da label for maior do que 70. Eu posso até duplicar esse aqui, se eu quiser, clico com o botão direito e venho em duplicar para agilizar, e pego esse bloco também matemático, que é um numeral, e falo se ele for maior que 70. Certo? Se ele for maior que 70, eu quero que apareça uma mensagem escrito abasteça com gasolina. Se não, eu quero que apareça uma mensagem escrito abasteça no etanol. Para isso, nós podemos utilizar algumas ferramentas. Eu posso utilizar uma label logo abaixo da label resultado, caso seja necessário, ou se você quiser, eu vou utilizar esse componente aqui da paleta User Interface, que é bem legal, chamado Notifier. Ele dá uma notificação. Eu solto ele aqui e ele vem diretamente para cá. Vamos dar uma olhada nele. Eu pego aqui o Notifier e vou utilizar essa propriedade dele aqui, que é a propriedade Show Alert. Eu trago ela para cá e coloco um bloco textual, um bloco de texto. Pego essa opção de texto em branco e coloco aqui abasteça na gasolina. Se não, eu vou duplicar esse bloco e colocar aqui e trocar e falar para ele, ó, abasteça no etanol. Antes de realizar o teste, eu vou explicar rapidamente o que está acontecendo nesse bloco novamente. Então, quando o nosso botão é clicado, ele faz alguma coisa. O que ele está fazendo? Ele está executando um cálculo de divisão entre o valor do etanol pelo valor da gasolina e está definindo esse valor aqui dentro da label. Na sequência, ele pega o mesmo valor obtido e troca o valor que ele obteve pelo resultado obtido anteriormente vezes 100. Se ele pegou, por exemplo, 0,77, agora ele vai aparecer 77 redondo. Na sequência, ele faz uma verificação. Se o valor da label, se o valor obtido aqui dentro da label for superior a 70, ele vai aparecer uma mensagem abasteça na gasolina. Se não o quê? Se o valor for inferior a 70. Então, se ele for inferior a 70, ele vai aparecer a mensagem abasteça no etanol. Vamos fazer o teste. Vou abrir aqui o emulador, atribuir um valor aqui para a gasolina. Então, vou colocar, por exemplo, 5,49, é o preço mais ou menos que está na minha cidade hoje, e o valor de 4,20 no etanol. Vou clicar aqui para calcular, e ele deu o valor de 76, falou para abastecer na gasolina. Vamos clicar de novo, abasteça na gasolina. Caso eu abaixe aqui, eu diminua o valor do etanol, por exemplo, vou colocar 3,91, peço para ele calcular, ainda vale a pena abastecer na gasolina. Vou abaixar mais um pouquinho, vou colocar algo fora, pelo menos da nossa realidade aqui, 3,50. Ele deu o fator aqui 63 e ele deu a mensagem abasteça no etanol. Então, pessoal, esse é o vídeo da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Caso você queira inserir monetização, eu vou deixar um link disponível aqui nos cards e também na descrição do nosso vídeo, onde eu explico passo a passo de como você coloca banners e também monetização por interstício nos seus aplicativos. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e também clique no sininho de notificações para que você não perca nenhuma atualização. Peço também para que você deixe o seu like aqui no vídeo. Em casos de dúvidas, você pode me chamar lá pelo Instagram, eu respondo a todas as perguntas que me enviam lá, ou deixar também o seu comentário aqui no vídeo. Eu agradeço a todos que participaram dessa aula, um forte abraço e até o próximo vídeo.